Agora, o outro lado. Continuamos acompanhando então aí a votação, futura votação da chamada PEC das drogas, que deve ser votada hoje no Senado. E quem está aqui conosco agora é o senador Humberto Costa, senador pelo PT de Pernambuco. Senador, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos que acompanham a Nova Brasil. Prazer estar aqui. Igualmente, senador. Qual é a sua avaliação, então, desse projeto de emenda constitucional que deve ser votado hoje? Bom, primeiramente, a minha posição, ela se dá pelo fato de eu ter sido gestor na área da saúde, pelo fato de eu ser psiquiatra, pelo fato de eu presidir a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal e ter contato permanente com essas proposições. Essa proposta, no meu ponto de vista, ela deixa de colocar em consideração a principal abordagem que eu acredito que deve ser feita em relação a esse problema das drogas. Tratá-lo, obviamente, como um problema de segurança pública, mas principalmente tratá-lo como um problema de saúde pública. E o que essa proposta faz é tão somente implementar uma conotação, um caráter punitivista para o enfrentamento a um problema que é basicamente de saúde pública. Com essa proposição, nós estamos alterando a própria lei que existe no Brasil, a Lei de Drogas de 2006, e passando a criminalizar as pessoas, independentemente de elas serem traficantes ou usuários ou dependentes de drogas. Então, apesar de a PEC tentar fazer essa diferenciação, mas se o dependente é uma pessoa que possui um transtorno, um distúrbio, alguém que precisa ser tratado, por que é que essas pessoas vão ser presas? Porque o que, na verdade, vai ser é um processo cada vez maior de prisão de pessoas que não são traficantes. Não resta dúvida que o tráfico tem que ser combatido, que os traficantes têm que ser punidos e que nós temos que coibir o tráfico a todo custo. Mas não podemos tratar a pessoa que é dependente, a pessoa que tem um transtorno, como se criminoso fosse. Porque o resultado desse tipo de política vai ser a ampliação da superlotação das cadeias, com pessoas que efetivamente precisam de tratamento de saúde, e com isso nós temos, inclusive, o fortalecimento das organizações criminosas. Porque essas organizações criminosas hoje têm como uma de suas bases principais a atuação dentro das prisões. Essas pessoas que forem para lá porque foram presas com uma quantidade pequena de maconha, por exemplo, elas estarão sujeitas ao recrutamento dessas organizações criminosas, inclusive para estarem na prisão não submetidas a uma série de coações que acontecem às pessoas que são presas. Então, essa proposta, no meu ponto de vista, ela não resolve o problema do enfrentamento à questão das drogas no nosso país. E, ao contrário, vai levar para a cadeia milhares de pessoas por terem o porte de uma quantidade pequena de drogas, qualquer que ela seja. Senador Roberto Costa, o fato de alguns outros países terem liberado o uso para pequenas quantidades ou para pessoas dependentes, como você acabou de explicar aqui para a gente, ela pode inspirar alguma coisa semelhante no Brasil, ou essa PEC enterra também essa possibilidade na sua avaliação? Naturalmente que enterra, não é? E nós estamos vendo aí em termos internacionais, inclusive algo que não está na discussão aqui no Brasil. Por exemplo, agora recentemente, a Alemanha, ela permitiu o uso recreativo. Em vários países do mundo, como nos Estados Unidos, como no México, como em países europeus há muito tempo, esse uso recreativo está liberado. Mas nós não estamos propugnando por isso. Não estamos defendendo a liberalização das drogas
e nem a permissão do uso recreativo. Essa é uma discussão que não está nesse momento em debate no Brasil. O que nós estamos discutindo é se nós vamos tratar a pessoa que é dependente ou que é um usuário como um criminoso, como um traficante. E esse discurso que os autores dessa proposta e os defensores fazem, ele é profundamente contraditório, porque se ele faz a diferenciação entre quem é traficante e quem é dependente, entre quem é traficante e quem é usuário, por que é que aplicam penas a essas pessoas? Obrigá-las a cumprir medidas socioeducativas ou de cumprimento de penas alternativas, na verdade, é qualificar essas pessoas como criminosos, porque elas, na sua vida jurídica, na sua folha corrida, vão constar como pessoas que foram condenadas a essas penas, vão constar no seu histórico penal como pessoas que foram condenadas. Então, isso não é uma visão, uma concepção adequada. Na verdade, o que o Senado está fazendo, primeiro, é reforçar o discurso da extrema-direita que, em todo o mundo, ao invés de estar discutindo questões fundamentais para o nosso país, por exemplo, está trazendo esse tema como se fosse uma questão crucial. E, ao mesmo tempo, vai estar, como eu disse, criminalizando muita gente que vai para a cadeia, e a gente sabe como é que funciona a cadeia no Brasil. Cadeia para filhinho de papai não existe. Veja esse caso, um cidadão embriagado dirigindo um carro com a peso de ouro que mata uma pessoa que era um pai de família com 3 filhos que estava no seu trabalho, e até o presente momento não há nenhuma perspectiva de que essa pessoa seja presa ou que vá responder por um crime de homicídio culposo, que ainda que fosse culposo, acho que não. Então, eu entendo que essa proposta é completamente equivocada. E o mais grave é que vai colocar na Constituição algo que, com o passar do tempo, pode precisar de uma adequação legal simples e não de uma adequação legal que mereça mexer na Constituição do país. Então, eu entendo que não é esse a forma de tratarmos essa questão. Ao invés de aumentar vagas nas cadeias, nós temos que aumentar vagas na rede de atenção à saúde mental no nosso país. Perfeito. Senador Humberto Costa, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Senador Humberto Costa, senador do PT. Portanto, ele é contra a aprovação da PEC. Agora há pouquinho você ouviu o Efraim Filho, senador. Ele vai votar a favor. São 2 votos. Bom, são 2 argumentos. Para ajudar a gente todo, falando aqui como cidadão, a formar opinião também a respeito disso. Aí nós estamos até fazendo aqui uma enquete, perguntando como é que o seu senador deve votar daqui a pouco, se é contra ou a favor. Priscila, mudou a nossa escala aí, como é que tá? Tá bem parecido com o que a gente já tinha antes, então a gente tem 37% dos ouvintes que votaram, que são contra a criminalização, e 63% que são a favor da criminalização. E a gente lembra que quem não votou ainda pode votar lá no @jornalismo Nova Brasil no YouTube. Nossa enquete está disponível lá.